E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com um cara muito especial para mim, o pastor Juan. Eu conheci ele alguns meses atrás e já tem se tornado uma referência para mim, um mentor. E é um prazer para mim dividir ele com vocês aqui, não, Juan? É isso aí, galera. Também é um privilégio estar aqui com o Vitor, um dos garotos que tem incendiado a nossa nação no Brasil. Toda vez que a gente se encontra, a gente vê muito Jesus nisso, então é muito bom estar aqui, fazer parte dessa geração nova que Deus levantou para trazer o reino de Deus sobre a nação. Amém. Gente, uma vez eu fui ministrar na igreja dele, ele é pastor do Hangar. Se você não conhece, é uma igreja lá em Indaiatuba, né? Ele vai fazer 2 anos agora de igreja. Isso. E eu fui ministrar lá uma vez e eu me lembro que a gente chegou lá na hora do ensaio do louvor. E a gente entrou na sala dele, tava eu, o Rica, ele e mais um pessoal da igreja dele. E eu me lembro que foi tão marcante aquilo pra mim que eu lembro do culto, eu lembro da mensagem, eu lembro da galera, mas quando eu penso no Hangar eu lembro daquela sala onde a gente estava sentado. E a gente começou a conversar ali, ele começou a me contar algumas histórias do Hangar e tal. E eu lembro que eu comecei a ficar emocionado. E a gente nem saiu pro louvor. Jesus estava ministrando a gente ali, ministrando eu, ministrando o Rica. Estava ministrando a gente através do que ele estava nos falando. E eu falei para ele hoje, quando eu lembro de você, eu lembro daquela conversa, eu lembro de uma coisa que você me disse. Ele disse assim para mim, Vitor, não existe uma mensagem hoje minha, não existe uma mensagem hoje no Evangelho que não aponte para Cristo. Então eu prego Moisés e levo para Cristo, eu prego José e levo para Cristo. Então isso me marcou. Ouvir você falando isso marcou minha vida e toda vez agora que eu vou pregar eu falo, cara, isso aqui precisa apontar para Cristo. Exato. Na verdade tudo é sobre Ele, né? Tudo é sobre Cristo, sempre foi sobre Ele. Ele já era o Verbo, Ele já andava com Deus, Ele já era Deus. E o ponto principal que a gente vê nessa mensagem que a gente está vendo hoje no nosso país, não só no país, mas nas nações, é perceber se realmente o Cristo foi o suficiente ou não. Sabe, no Antigo Testamento as pessoas erravam e sempre ofereciam um cordeiro para o sacerdote, pelas suas falhas. E o sacerdote nunca olhou para o pecador, sempre olhou para o cordeiro. Se o cordeiro tivesse perfeito, cara, o pecador ia embora. E aí vem o Novo Testamento, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não tinha palavras que pudessem condenar ele. Só que a gente ainda continua olhando para o pecador ao invés de olhar para o sangue dele. Então esse é o ponto. Será que a gente consegue entender o que o mundo entendeu? Porque o mundo entendeu o antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo foi dividido. E aí a gente começa a observar, eu estava falando com um jovem os outros dias, ele falou assim, cara, eu não consigo ler o Antigo Testamento porque... Não, eu falei, cara, o Antigo Testamento ele é belo porque ele tem Jesus, você precisa achar Jesus nele. E aí quando a gente olha o texto de Abraão, que ele oferece o Isaac como sacrifício, e aí que vem o anjo de Deus e fala assim, cara, não precisa mais desse sacrifício, eu preparei o cordeiro. A Bíblia fala que o cordeiro estava preso numa árvore, num arbusto de espinho. O cordeiro que estava numa árvore de espinho preso pelo chifre. Quem que é esse cara? É Cristo. Cristo já estava lá. Já estava mostrando o propósito pelo qual Jesus tinha nascido. E depois a gente vê a continuação, que Isaac sai de lá, ele vai casar, e aí o amigo do noivo fala sobre o noivo. Quando Rebeca chega, ela reconhece o noivo. Então assim, Jesus sempre fez presente. Tudo é dele, para ele, e por ele são todas as coisas. Então quando você consegue entender o que Jesus fez foi o suficiente para redimir a humanidade, que João 3,16 fala que Deus amou o mundo, que deu o seu único filho. E depois da cruz não é mais único, é primogênito, primeiro de muitos. Cara, isso faz sentido na palavra, faz sentido no Evangelho. Caso ao contrário, você está pregando um Evangelho talvez opressor e coisas assim. Tem uma coisa que a gente estava conversando hoje, enquanto a gente almoçava. Não adianta eu pregar o arrependei-vos antes da cruz. É isso aí, é isso aí. É isso aí, sem dúvida alguma. Então, você percebe nitidamente que a crise, talvez na teologia, seja essa. Por isso que em João 15:9 fala assim, Jesus falando com seus discípulos, assim como o Pai me amou, eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Então a cruz é revelar o amor. Qual que foi o propósito de Jesus? Revelar o Pai. Aquele que vê a mim vê o Pai também. Qual que é o propósito da igreja? Revelar o Pai. É o mesmo propósito de Cristo. Eu me lembro que enquanto a gente estava nessa conversa e o Juan começou a me contar algumas histórias e algumas coisas, ele sempre falava uma coisa, você sempre falava isso aqui, Vitor, por causa de Cristo, hoje nós não podemos considerar mais ninguém no ponto de vista humano, que é um versículo de Paulo, né? O apóstolo Paulo falou isso, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Então quando a gente começa a colocar a ótica de Cristo, entender que no Monte da Transfiguração aconteceu uma transição ali.
Quem estava naquele dia? Estava Moisés e os profetas. Ou seja, a reunião da lei e os profetas estavam juntos, passando o bastão para Cristo. E a partir da cruz, nós começamos a ter uma ótica com as pessoas que a gente está vendo Cristo nelas. Então muda muito isso, cara. Então esse evangelho é a mensagem que liberta. Por isso que eu falo, cara, qual que é a mensagem que nós pregamos, entende? É que Cristo foi o suficiente ou não? Existe outro Jesus, né? É Cristo e mais alguma coisa, exato. Né? É Cristo então, assim, e mais as minhas obras. Exato. É Cristo mais... Então, ou seja, as pessoas estão falando de uma segunda volta de Jesus, mas nem entendeu o que ele fez na primeira. Esse é o ponto. Tipo, o que ele fez foi suficiente? O sangue dele, naquele dia específico, foi realmente suficiente ou não? Então, talvez é essa mentalidade que é renovar sua mente, a metanoia. Metanoia é você elevar o seu pensamento. Sim. Né? É você elevar a sua consciência. Isso sim transforma, porque não é possível você conhecer a verdade e continuar na mentira. Sim. Entende? Então esse é o evangelho de Jesus. E ele foi o suficiente, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Né? E tem uma outra coisa também que eu já ouvi você falando algumas vezes, que é Jesus sabia ver na prostituta uma princesa. Né? E esses dias atrás, o Espírito Santo falou isso comigo e disse, Vitor, quando você entende que você é o menor, então você não precisa que aquela pessoa faça o que Jesus fez ou faria por você para você tratá-la como você trataria Jesus. Exato. Então eu acho que às vezes falta um pouco disso, as pessoas querem mostrar a verdade antes de mostrar a graça. Exato. E na verdade Jesus trouxe graça e verdade. Exato. E sempre a gente ouviu falar, me diga quem tu andas, direi quem tu és. Mas poxa, Jesus andou com Madalena, andou com Zaqueu, Mateus, publicano, e ele transformou cada um deles. Então no Antigo Testamento, quando você via um leproso, você encostava no leproso, você ficava leproso. Mas no Novo Testamento, o leproso fica curado. Então essa é a mentalidade de Cristo, cara. Então o problema não é você andar com esses caras, é você transformar eles assim a partir do ponto de algo mais poderoso que Jesus ofereceu para a humanidade, que é realmente o amor de Coríntios, que é o amor que é paciente, o amor que é bondoso. Esse amor que revela o Pai. Sim. Entende? Eu acho que uma igreja com essa mentalidade é a esperança, então, da humanidade. Sendo a plataforma da igreja dos próximos dias, aliás, sempre foi, a plataforma da igreja é amar. Não tem outro. Não tem outro. Jesus, ele fala nitidamente para Pedro isso, quando ele corta a orelha do soldado Malco. Ele corta a orelha com a palavra. E Jesus fala assim, cara, guarda a espada, porque senão por ela você vai ser ferido. Então a palavra cortou a conexão... A espada que é a palavra, né? A espada que é a palavra cortou a conexão da orelha do soldado. Ou seja, a fé que vem por ouvir na palavra de Deus tinha sido cortada. E aí Jesus vem e traz a cura. Então a cura para o desigrejado nunca esteve em Pedro, nunca esteve na igreja. Nos líderes da igreja, sempre esteve em Jesus. Então Jesus ele vem e traz a cura para o soldado. Então eu vejo uma nova igreja se levantando através dessa plataforma do amor. Amém. De amar as pessoas mais até mesmo do que elas merecem, porque José do Egito ele fazia isso. Ele conseguiu amar os irmãos dele mais do que eles mereciam. Muito Por quê? mais. Porque ele sabia, José ele tem uma conexão com Jesus incrível. Então é isso, né? O resumo, tudo é dele, por ele, para ele. O centro do mundo, o centro da humanidade foi formado em Jesus. E tudo veio dele, então antes de todas quando as eu coisas, amo você, eu só te amo porque eu fui amado por ele. Então a origem é sempre ele. Por isso que João falou, né? Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. Isso é uma loucura, porque a gente pode fazer a maior conferência, a gente pode ter os melhores pregadores, mas o mundo só reconhece Jesus no amor. Exatamente. Por isso que a Bíblia fala sobre isso, né? Deus é amor e quem está no amor está em Deus e Deus nele. Né? Então, assim, sensacional. O resumo da Bíblia, qual que é o resumo da Bíblia? É isso. Deus é amor. A gente nasceu para amar a Deus e ser amado por Ele. E amar as pessoas da mesma forma que nós somos amados por Ele. E o mais incrível de tudo é que Romanos 5 fala que eu só posso amar a Deus porque o Espírito Santo derrama amor no meu coração. Exato. Então, às vezes, eu já fui esse cara de falar assim, cara, quanto que você ama a Deus? Exato. E eu tenho percebido que o segredo não é o tanto que eu amo Deus, mas é o tanto que eu entendo que eu sou amado por Ele. E o tanto que eu entendo que eu sou amado por Ele, cara, isso muda tudo. É isso aí. Então, assim, esse é o ponto. Não é o quanto você ama Deus, mas é o tanto que você entende que Deus ama você. Exato. E uma coisa que eu estava pregando agora esse final de semana, eu falei, gente, para muita gente a pergunta é, Vitor, como que eu faço para conseguir orar todo dia? Como que eu faço para conseguir ler a Bíblia todo dia? A grande verdade é que o maior desafio nosso não é ler a Bíblia todo dia, orar todo dia. Sem dúvida. O nosso grande desafio é acreditar e aceitar que Deus nos ama
loucamente, Exato. E desesperadamente. você não e vive ele longe nos- dessa presença. Sim. Então oração já não é mais um desafio. Não. Cara, é um É desejo. romance. É uma loucura que você tem por ele, É. porque você sabe que o único lugar que você é amado verdadeiramente é na presença dele. É fantástico. Bom, é isso aí. Então, É isso o aí. desejo nosso, o meu desejo assim, é que a nossa nação possa participar, experimentar, ter experiências do amor de Deus. Amém. Porque é esse amor que precisa tocar para transformar nações, transformar governo, esporte, enfim, todas as esferas da sociedade. Amém. O encontro com o amor pode nos transformar. Amém. É isso aí. E pra encerrar, gente, a última coisa, Jesus falou assim pra mim, Vitor, todos os porquês que você perguntar pra mim, a resposta vai ser por amor. Pode perguntar, qualquer porquê. Exatamente. Jesus, por quê? Por amor. Jesus, mas por que isso? Por Exato. amor. Todos os porquês de Jesus, pra Jesus, a resposta é por amor. Se os nossos porquês pra Jesus é por amor, os porquês do mundo pra igreja precisa ser a mesma Com resposta. certeza, com Por certeza. amor. E o mais incrível é isso, né? Que a revelação da cruz é isso. Amém. Onde ele abre os braços e fala, Pai, perdoa essa galera que não sabe o que tá fazendo. Amém. Cara, aquilo é um marco, tipo assim, meu... É nítido que você vê o amor de Deus encarnado no seu próprio filho. Amém. É muito bom. É isso aí, gente. Está aqui Juan, um dos caras mais sensacionais que eu conheci e tenho o prazer de dividir com É vocês. isso aí. Deus Eu abençoe, galera. amo você, mano. Também te amo muito, mano. Nós. Já era, mano. Aí, parceiro. Cara, essa foi a nossa conversa que mais